Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Muito bom dia, que a graça e a bênção de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo mais uma manhã. Que essa manhã a palavra de Deus fale ao seu coração, que diante das suas necessidades a palavra de Deus possa suprir tudo aquilo que nós precisamos, que acima de tudo hoje, mais uma vez, nós possamos decidir andar, servir e nos entregarmos a Deus a vida por inteiro. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 20, onde diz o seguinte: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios capítulo 16, o verso 20. Atentar para o ensino, esse faz o bem. O ensino da palavra de Deus, o ensino de Deus, o ensino de que um dia ele vai voltar aqui a essa terra buscar os seus filhos, esse terá uma vida feliz. Aquele que confia no Senhor também, esse terá uma vida feliz, abençoada por Deus. Confiar em Deus é a base da nossa caminhada. Confiar em Deus é tudo que nós precisamos para receber as bênçãos do Senhor e alcançar os méritos que Jesus Cristo alcançou na cruz do Calvário. Cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 127, o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Viver uma vida de confiança em Deus é a base para que nós possamos receber a bênção do Senhor. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida em todas as nossas áreas, no esporte, na família, no trabalho, no lazer, na finança. Na verdade, em todas as nossas áreas da vida, precisamos permitir que o Senhor seja o primeiro, seja exclusivo. Nós não podemos permitir que o nosso Deus tenha um concorrente. A partir do momento em que nós começamos a permitir que Deus tenha um concorrente, automaticamente nós estamos impedindo que Ele possa continuar como sendo Deus na nossa trajetória. Toda família deveria priorizar a Deus na sua vida, permitir que Deus fosse Senhor, que Deus conduzisse a sua trajetória. Automaticamente, os filhos que estão dentro de casa, ao observarem os pais que colocam Deus como sendo o primeiro na sua vida, eles também irão tomar a mesma atitude. O tema da primeira estrofe do Salmo 127 é que o ser humano ele até propõe, ele até sonha, mas é Deus que realiza os seus sonhos. Esperar no tempo de Deus é o que de fato Deus espera que todos os seus filhos possam fazer nesse mundo. Deus nos dá a liberdade para escolhermos, mas Deus espera que os seus filhos, na hora de agir, eles estejam completamente dependentes, confiantes no poder, na ação de Deus da sua vida. Na segunda estrofe desse hino, nós conseguimos observar que é em vão aquele que tenta edificar uma casa se nós não permitirmos que Deus nos abençoe. A casa verdadeiramente só conseguirá permanecer em pé se tiver a bênção do Senhor. Já na última parte desse hino fica muito evidente para nós que a paternidade é uma bênção de Deus. Mas a paternidade se torna uma bênção de Deus quando nós colocamos os nossos filhos nas mãos de Deus. Nós somos um modelo, eles olham para nós, refletimos o caráter do Senhor e automaticamente os nossos filhos, a nossa vida, é abençoada por um pai, por uma mãe que busca Deus, prioriza o Senhor na sua vida, automaticamente os seus filhos, os seus familiares serão afetados por viver uma vida, por colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. De repente, para nós, essas estrofes possam estar dissonantes, mas na mente dos hebreus, todos esses tópicos estavam em harmonia em viver uma vida dependente do Senhor. Nada poderia progredir na vida se não tivesse a bênção de Deus. Eles só teriam sucesso nessas áreas da vida se de fato Deus estivesse ao seu lado. Eu entendo que hoje, da mesma forma, nós precisamos ter a mesma compreensão. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se não permitirmos que Ele seja Senhor na nossa trajetória, todos os nossos planos, sonhos e projetos irão fracassar no decorrer da nossa vida. Nos dias em que nós estamos vivendo, claramente nós podemos ver a necessidade que temos de estudarmos mais o Salmo 127. Podemos ver as forças demoníacas atacarem as bases da família.
como a família, nos dias em que nós estamos vivendo, está sendo atacada e destruída. Se nós não nos voltarmos para Deus, como Ele almeja que nós possamos ser, a família, que é a base criada por Deus lá no Éden, antes do pecado, corre o risco de extinguir. Como nos dias em que nós estamos vivendo, carecemos de mulheres que vivam uma vida fiel ao Senhor. Como também estamos em busca de homens que sejam um exemplo, que sejam sacerdotes dentro do seu lar, que represente a Cristo para suas famílias, para os seus filhos, para que eles tenham os seus pais como sendo um modelo, para que eles alcancem a santidade em Jesus Cristo. Nunca houve uma geração que mais carecesse conhecer a Deus e amar ao Senhor como a geração que nós estamos vivendo. Para essa geração, levantar as mãos, aplaudir ou tocar uma bateria é a base da solidez da sua fé. Sendo que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a base da fé do povo hebreu não era fundamentado nesses pontos. A base da fé do povo hebreu estava fundamentada em amar a Deus, viver uma vida de obediência a Deus e entender claramente qual era a palavra de Deus, perfeita vontade de Deus para os seus dias. Há muitas famílias que perderam o sentido de buscar ao Senhor, de amar a Deus. Há muitas famílias que estão mais interessadas em saberem o que de fato a sociedade ensina a respeito da família do que buscar dentro da palavra de Deus o que o Senhor sonha para a família. Amar a Deus acima de todas as coisas e reconhecer que o assim diz o Senhor está acima de qualquer outro tipo de informação. Hoje nós precisamos reafirmar a nossa fé. Se o Senhor não abençoar a nossa casa, em vão nós a abençoamos. Se o Senhor não estiver dentro do nosso lar, em vão nós buscamos uma unidade familiar. Se o Senhor não abençoar a nossa família, tentar progredir sem a bênção de Deus sempre será vã. O sucesso de uma família, o sucesso de uma nação depende diretamente da bênção do Senhor. Salmo capítulo 127, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Era na porta da cidade que se dava os negócios da cidade, daqueles que moravam dentro de uma cidade. E ali os filhos, muitas vezes, eram na porta da cidade que eles defendiam a idoneidade, o caráter dos seus pais. Mas para que um filho tivesse a hombridade de defender o caráter dos seus pais, eles precisavam ter plena consciência que os seus pais amavam a Deus. Eram homens e mulheres que eram fiéis e justos dentro das suas casas. Eles esperavam ver um bom testemunho de uma vida ilibada, para que um filho pudesse colocar a sua reputação em risco em prol da sua família. Ele precisava ter plena consciência que os seus familiares de fato amavam Deus e serviam ao Senhor. Hoje cada família também é desafiada a amar a Deus, servir ao Senhor. Os nossos filhos estão olhando para nós, os nossos filhos esperam que nós possamos ser modelos em todas as áreas da nossa vida. Se nós pedimos para que eles vá por um caminho, mas se nós não vamos à frente conduzindo por esse bom caminho, tenha certeza, eles não irão nos acompanhar. Os nossos filhos irão buscar seguir os nossos passos, porque entendem que a nossa vida é um exemplo, é um modelo para que eles possam viver uma vida feliz. O salmo que nós estamos estudando nessa manhã é para aqueles que desejam ter uma vida feliz, construir um lar feliz. Se você deseja construir um lar feliz, tenha certeza, Deus tem que ser o primeiro, único e exclusivo do seu lar, da sua casa. Se você não permitir que Deus seja exclusivo da sua família, tenha certeza, você e eu, nós teremos problemas dentro de muito em breve. Mas se nós queremos alcançar a salvação, construir um lar feliz e ver os nossos filhos andando no caminho do Senhor, nós precisamos priorizar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus tem que ser a primazia não apenas também dentro da nossa casa, mas dentro da nossa cidade, no nosso país e no mundo. Quem é o Criador de todas as coisas é o nosso Deus. Quando um país, quando uma cidade prioriza Deus, eles recebem a bênção do Senhor.
Quando uma cidade ou um país menospreza a companhia e a bênção de Deus, esse país vai sempre de mal a pior. Hoje nós precisamos orar pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, para que eles abram os seus olhos, reconheçam a Deus como sendo soberano, para que nós possamos ter uma pátria próspera e crescente a cada dia. É por isso que a cada manhã nós precisamos nos levantar e o nosso primeiro pensamento deve se voltar para Deus, reclamar por Deus pela bênção sobre a nossa vida, pela nossa família, pela nossa pátria, por aqueles que ainda não conheceram a Jesus Cristo. Quero convidar a você a se tornar um intercessor, clamar a Deus, buscar ao Senhor, viver dessa forma, tenha certeza, acharemos graça diante dos olhos do Senhor e a nossa vida cada dia alcançará a bênção de Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos mais do Senhor e menos dessa terra. Toma conta do nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos ajude a cada dia a fazer a Tua vontade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.